o Tite convocou o Fred e o Tyson para a Copa do Mundo, jogadores do Shakhtar Donetsk da Ucrânia, e alguns analistas de futebol aqui no Brasil já começam a falar que esses jogadores que jogam no Shakhtar, eles vão para a seleção por um tipo de cota Shakhtar, uma sátira, como se esses jogadores não tivessem nível técnico para jogar na seleção brasileira. E esse erro já aconteceu antes. E parece que a galera, que os jornalistas, esses analistas de futebol que não acompanham o futebol de verdade, já cometeram pelo menos 3 vezes antes, com o William, com o Fernandinho e com Douglas Costa. Jogadores que quando foram convocados para a seleção pela primeira vez, ou quando começaram a figurar no cenário da seleção brasileira, eram satirizados e os comentaristas, muitos deles ex-jogadores de futebol, sempre comentavam que esses jogadores não tinham nível técnico para jogar na seleção e que deveriam chamar jogadores que atuam no Brasil para poder enfrentar as outras seleções, as grandes seleções do mundo, e desprezavam esses jogadores só porque eles atuavam na Ucrânia. E aí quando eles se transferiram para a Inglaterra, como foi o caso do Fernandinho e do próprio William, e no caso do Douglas Costa, quando ele foi para o Bayern de Munique, ficou comprovado para essa galera que é analista de futebol, mas não vê um jogo de futebol europeu, que esses jogadores eles realmente tinham nível para atuar na seleção brasileira. Eu não quero fazer aqui juízo de valor sobre o Fred e o Tyson, mas é uma grande injustiça você comentar a respeito de um jogador que você não vê jogar, né? E só porque ele atua em um país, né, que não faz parte do grande cenário europeu, não significa necessariamente que não se trate de um grande jogador. O Fred vem sendo aí pretendido por grandes clubes do mundo, o Manchester City, o Manchester United, o PSG, são times que estão interessados no futebol do Fred. Isso já dá indícios de que se trata de um jogador realmente diferenciado. O William foi pretendido por muitos anos por Chelsea, pelo próprio Tottenham, onde ele quase jogou antes de se transferir, acabou se transferindo para o Chelsea. Tudo isso mostra que são jogadores de grande nível, e sair do Shakhtar não é fácil. O Shakhtar é um clube que é difícil de negociar, que não vende barato os seus jogadores. Mas para esses analistas, pseudo-analistas de futebol, que se propõem a comentar sobre um esporte do qual eles não veem, é realmente complicado dar credibilidade para esse tipo de gente. Fernandinho, William, Douglas Costa são exemplos que mostram o quanto que a imprensa brasileira, esportiva brasileira, é má e tem má vontade com alguns jogadores quando ela quer. E é isso, a reflexão que eu trago para vocês hoje. Antes de falar que um jogador é ruim tecnicamente, pelo menos assista alguns jogos do jogador para poder fazer um veredito mais justo, né? Convenhamos, não tá dando para aturar esse tipo de comentarista e analista que não vê futebol.